Segundo o Evangelho de São João, que Jesus de Nazaré ressuscitou um homem morto havia 4 dias. Jesus ficou emocionado a ponto de chorar, diz a Bíblia. Ele olhou bem para o túmulo e, emocionado com o pranto de Maria e Marta, decidiu ressuscitar Lázaro dos mortos. Então, ele se aproximou da entrada do túmulo e literalmente chamou Lázaro para voltar de entre os mortos. Em minha opinião, não há explicação científica para a volta de Lázaro. Parece que a alma de Lázaro tornou a ser unida a seu corpo, e não que ele fosse um morto-vivo ou um zumbi. Mas ele voltou a ser ele. Voltou dos mortos. Então essas pessoas especiais tinham o poder de pegar os mortos e trazê-los de volta à vida. Que tipo de poder teriam para poder fazer isso? Talvez o poder de um extraterrestre? É possível que alguns dos primeiros doutores fossem discípulos, alunos de extraterrestres, que receberam a sabedoria que os ajudou a ser mais elevados do que o resto da humanidade. Sabemos que após a crucificação na sexta-feira à noite, ele é colocado em uma tumba. No domingo, quando Maria Madalena e as outras mulheres vêm para ungir seu corpo, a tumba está vazia. A pedra tinha sido retirada e seus panos de sepultamento foi tudo que restou. Apesar de dizerem que Jesus se elevou para um reino celestial, está escrito que ele se elevou corporalmente, com base também em eventos que ocorreram logo após a ressurreição, que indicam que ele pode ter tido uma origem extraterrestre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz: um anjo de Deus desceu do céu, rolou a pedra, se sentou sobre ela, e sua roupa era branca e brilhante. Então, temos um relato de um ser que esteve lá. Isso significa que poderes de outro mundo estavam envolvidos na ressurreição de Jesus. Quando as pessoas vêm para a tumba, elas encontram a tumba vazia. Eles descrevem em 2 evangelhos os jovens rapazes com roupas que estavam brilhando. E parece com encontros extraterrestres dos dias de hoje, onde vemos seres de luz. Então eles dizem: por que vocês estão procurando o vivo nos mortos? Jesus se foi, como ele disse que aconteceria. Será que os extraterrestres podem ter as respostas finais para a vida, a morte e a ressurreição? E se for assim, será que a humanidade já possui esses segredos? De acordo com a Igreja Católica, é um mistério que os humanos não conseguem entender. Mas alguns acreditam que, em vez de uma transformação física, Jesus é ressuscitado metafisicamente durante a missa. E que Jesus era, e ainda é, um ser avançado que pode se mover de uma dimensão para outra. Como prova, eles citam o que Jesus disse aos seus seguidores sobre o poder de se reunirem em grupos para invocar o seu nome. Cristo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá também. Haveria realmente uma conexão extraterrestre entre humanos vivos e o mundo dos mortos? A concepção de Jesus Cristo. Um anjo chega até a Virgem Maria e diz que ela vai ser abençoada por Deus com um filho. E a seguir, ela engravida. Existe uma realidade angélica no Novo Testamento, seja no nascimento de Jesus ou na sua ressurreição. Temos a possibilidade de poderes de outro mundo estarem envolvidos desde o início até o fim. A versão mais literal é a ideia de que Jesus é estritamente alienígena. O que, claro, de certa maneira ele é. Mas se você o aceitar como filho de Deus, obviamente, ele não é da Terra. Eu tendo a acreditar que Jesus foi um ser humano muito espiritualizado que entendia muitas coisas que estamos começando a aprender hoje.
Mas também é bastante possível que ele tenha sido um extraterrestre que desceu para nos ensinar coisas. Essa inteligência divina é muito real de alguma forma. Histórias de deuses acasalando com humanos são frequentes em tudo, desde a mitologia greco-romana às lendas nativas americanas. Na China, no final do V século a.C., o país foi dividido em 7 estados, cada um comandado por poderosos chefes militares que guerreavam por território e poder. Foi durante essa era turbulenta que a história lendária do Imperador Amarelo surgiu. Um grande deus assumiu a forma de dragão. Desceu até o topo de uma montanha onde uma garota, uma jovem donzela, colhia frutas. Quando esse dragão se aproximou, o sol escureceu como em uma tempestade. Ela ficou apavorada e desmaiou. Quando a garota acordou, o sol tinha nascido de novo, o dragão tinha sumido e ela estava grávida. Como a história da Virgem Maria e de Jesus, a história do Imperador Amarelo falava de uma mulher que deu à luz o lendário primeiro imperador da China, que trouxe tempos de grande mudança. Os deuses deliberadamente se uniam a humanos para que pudessem produzir uma raça em que pudessem confiar e controlar um pouco mais. Lendas e mitos são baseados em algo real. Mesmo sendo mitificados, distorcidos e exagerados em muitos casos, eu acredito que há um núcleo de verdade aqui. Eles alegam que nas tradições antigas, em quase todas as grandes religiões, a expressão filhos das estrelas remete a seres sobrenaturais conhecidos como deuses. Filho das estrelas é uma referência muito comum em textos antigos, quando uma mulher tinha uma, abre aspas, interação divina com um dos deuses. Geralmente resultando na mulher estar grávida sem ter dormido com ninguém. Bom, será que tal coisa é possível? Sim, é. Chama-se inseminação artificial, que é o que acontece hoje. Você não tem mais que fazer sexo para ter filhos. Temos exatamente a mesma descrição milhares de anos atrás, quando as mulheres, sem dormir com ninguém, de repente ficavam grávidas. E a pergunta é, como isso é possível? Será que os alienígenas que vieram à Terra nos tempos passados usaram técnicas avançadas de fertilização? Dentro da mitologia grega, você tem muitos relatos estranhos de centauros, ciclopes, estranhas criações genéticas, metade homem, metade animal. E você tem que especular, no mínimo até o ponto em que você vê a possibilidade de uma estranha engenharia genética acontecendo. E criando o que no passado eram as criaturas chamadas de monstros. Em alguns dos escritos de antigas civilizações, nós vemos relatos de acasalamento entre seres extraterrestres e humanos, produzindo monstros, ou gigantes, ou outros tipos de seres. E por que é assim? Acredito que seja porque isso realmente aconteceu no passado. Eles se afastaram. Será que já fomos visitados por extraterrestres? Eu acho importante pensar dessa forma, pois os extraterrestres prometeram voltar, e um dia eles vão voltar. Se nós, humanos, finalmente estivermos perto de descobrir alguma verdade sobre o nosso relacionamento com outros seres inteligentes do universo, eu espero que ninguém pense nos alienígenas do passado, presente e futuro como assassinos ou como salvadores, mas como outro ser inteligente com quem vamos fazer amizade e aprender muita coisa sobre o cosmos. Mas se um dia os chamados anjos se revelarem para nós na forma de extraterrestres, será que vamos aceitá-los? Talvez esse dia chegue apenas quando estivermos prontos para conhecer a verdade sobre a nossa própria origem.
o personagem que conhecemos como Satanás realmente era um ser extraterrestre? Aquele que se indispôs com sua própria espécie para viver entre os nossos distantes ancestrais? De inúmeros jeitos, Satanás pode muito bem ser uma pessoa, um deus, um anjo, um ET, que foi caluniado de certo modo. Lúcifer é que nem Prometeu, ele é o portador da luz. Ele é o deus do trabalho árduo, é o único que nos traz o fogo, é o único que nos dá a oportunidade para que façamos as coisas por conta própria. Se o personagem bíblico de Satanás realmente for baseado em um ser extraterrestre, aquele que roubou a tecnologia de seus mestres para poder beneficiar o homem primitivo, então por que será que agora ele é injuriado como uma criatura do mal consumado? A maioria dos cristãos acreditam que os demônios são encarnações do mal dos outros anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião contra o Deus onipotente. Eles têm nomes como Belzebu, Asmodeus, Maluk e Mammon, e se dedicam a corromper as almas da humanidade. Nas culturas globais, nós encontramos referências constantes para esses seres celestiais gigantes que vieram à Terra, iniciaram ou instruíram a humanidade. O próprio Satanás é considerado um serafim, o que significa serpentes voadoras ou serpentes de fogo. Mas ainda, a palavra serafim tem o significado de serpente, e refaíta quer dizer gigante. Quem ou o que é Satanás? Ele é um demônio, o diabo, a personificação do mal? Ou ele era de fato um ser extraterrestre benevolente, que roubou a tecnologia dos seres alienígenas em um esforço para tirar o homem primitivo das trevas e da ignorância? Se sim, então por que Satanás se tornou uma força para o mal? Será que ele pretende punir a humanidade por se aliar com o nosso Criador contra ele? Talvez ele esteja nos testando, usando a tecnologia alienígena para modificar o comportamento humano de uma maneira que ainda precisamos entender. Ele passa a ideia de um adversário, a ideia, sabe, de mentiroso ou um testador, misturado ao conceito de Lúcifer, do anjo caído, combinado a esse líder dos vigias que também lidera uma rebelião. Acho que, em última análise, o que deduzimos é que Lúcifer é uma fusão. Ele é um personagem composto de diferentes ideias e de diversos papéis. É importante que nos lembremos que Satanás faz parte da categoria dos anjos chamados serafins. Os serafins foram mandados à Terra como benfeitores da humanidade, produzindo o conhecimento. As igrejas criaram esse monstro maligno de Satanás, talvez até mesmo do nada, quando na realidade a missão inteira de Satanás estava trazendo conhecimento e sabedoria à humanidade. E na verdade estavam se preocupando com a humanidade e não loucos para acabar com os humanos. Nesse sentido, Satanás não é um cara tão ruim. Não dá para ter a luz sem a escuridão. Não se pode ter o certo sem o errado. Temos que aprender isso por nós mesmos. E por fim, através das escolhas entre o certo e o errado, nós crescemos e nos tornamos o que somos. E com isso, podemos chegar a ser como os nossos criadores, para que nós nos tornemos deuses. Biblicamente falando, o demoníaco vem dos anjos caídos. Aqueles que caíram com Lúcifer durante as grandes guerras no céu. E o objetivo deles é enganar a humanidade para que sigam um mau caminho, para se apartarem de Deus. E se dividem em muitas classes. Eles têm as ocupações mais básicas lá de baixo e seguem por toda a extensão até o estrategista, que está governando nos bastidores os assuntos da humanidade. Essencialmente, dá para imaginar uma estrutura militar, com os generais, oficiais, agentes particulares, a 9 níveis, que são anjos caídos de várias posições, os de baixo servindo os de cima e, por fim, obedecendo Satanás. Por definição, anjos são de outro mundo.
Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. Nossa concepção moderna de ET mudou, mas há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs, eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo, não eram deste planeta. Anjos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2010, quase 70% dos americanos acreditam em anjos. Mas o que são eles? Enviados alados de Deus, como descritos na Bíblia? Existem sorridentes querubins nos observando em nuvens ao sabor do vento? Ou seria algo muito, muito maior? O conceito do que é um anjo, obviamente, é bem conhecido, ainda mais na cultura americana. E também existe nas culturas latina, grega e babilônica. Quando pensamos em anjos, imediatamente lembramos da Bíblia. Mas em textos da internet e em livros, descobrimos que as pessoas recebem visitas de anjos todos os dias. No livro do Gênesis, os anjos são descritos como seres divinos enviados à Terra como mensageiros de Deus. Havia o desejo de que Deus interagisse com os seres humanos, mas não parecia digno que Deus agisse diretamente, então ele enviou seus mensageiros. Mas será que os chamados mensageiros de Deus desempenhavam outra função? Uma não tão benevolente ou benigna? Segundo o livro de Enoque, o texto bíblico perdido e redescoberto entre os pergaminhos do Mar Morto no final dos anos 40, os primeiros anjos a chegarem à Terra foram os anjos caídos. Foi no Monte Hermon que os anjos caíram do céu. Que os anjos caídos vieram habitar a terra. Eles queriam tomar o poder e, por causa disso, foram expulsos do céu, jogados na terra. Agora, para mim, parece mais um caso de rebelião em que os extraterrestres vieram para a Terra, houve um desentendimento e eles se dividiram em duas facções diferentes. O grupo que decidiu se separar é aquele a quem hoje nos referimos como anjos caídos. Na Bíblia, os anjos geralmente parecem humanos e são entidades físicas que podem ser vistas, ouvidas e até mesmo tocadas. Mas hoje muitos acreditam que os anjos estão presentes mesmo quando não podem ser vistos. Segundo uma pesquisa realizada em 2008 pelo Instituto de Estudos Religiosos da Universidade de Baylor, 55% dos americanos adultos acreditam em um anjo da guarda que os protege. A ideia do anjo da guarda só existe porque nós desejamos? Nós acreditamos que alguém está nos protegendo ou é algo que vem do passado? Será que tem algo a ver com extraterrestres? Pode ser que algum alienígena tenha dito aos humanos: vamos proteger vocês, não tenham medo. Do que os anjos estão nos protegendo? Por que precisamos da proteção de anjos da guarda? Será que existe mais de um? A resposta é sim. E do que estão nos protegendo? Dos anjos caídos. Existe uma ideia nas tradições judaico-cristã e islâmica de que haverá algum tipo de batalha final em que Deus derrota Satã de uma vez por todas. Há quem interprete isso como a volta dos alienígenas e que eles vão lutar pela última vez. Tanto o livro de Enoque quanto o Apocalipse do Novo Testamento fazem referência a uma batalha cósmica do bem contra o mal. Outras histórias bíblicas apresentam registros de anjos com poderes extraordinários.
Anjos que, além de guardiões, interferem nos assuntos humanos. Mas quem são esses guerreiros celestiais? O Ato dos Apóstolos do Novo Testamento narra a história de São Pedro, aprisionado em Jerusalém pelo rei Herodes em 44 depois de Cristo. Pedro estava dormindo entre dois soldados quando um anjo atravessou a parede. Mas ele era um ser físico, pois encostou em Pedro, depois pediu para que ele se levantasse e o acompanhasse. Ele tirou as correntes de Pedro e disse: "Venha comigo." A porta da cela se abriu, Pedro saiu. E a primeira coisa que ele notou foi que todos os guardas estavam dormindo. Os dois saíram para o pátio. O imenso portão da prisão abriu sozinho. Pedro saiu e ganhou a liberdade. O anjo andou mais um pouco ao seu lado e sumiu. Seria a libertação de São Pedro um encontro alienígena? Ou a verdadeira história de anjos celestiais invocando poderes de outro mundo? Muitas vezes as pessoas relatam que esses seres as visitam em seus sonhos. Eles atravessam as paredes, todas as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas e de repente elas abrem os olhos e o ser está ali. Há quem diga que esses relatos de visitas de anjos são resultado da imaginação ou projeção. Mas eu os entendo como relatos históricos atuais, porque assim foram apresentados. Se olharmos sob o prisma religioso, podemos ver claramente as evidências de seres extraterrestres que visitaram a Terra e tentaram ajudar a melhorar as condições da nossa civilização. E eles continuaram tentando ajudar o planeta, o que na verdade pode ser resultado de uma colaboração entre famílias galácticas. Depois de um certo tempo estaremos prontos, e eles não vão mais seguir as principais diretrizes, e poderão novamente se revelar aos humanos. Ezequiel fala de uma carruagem voadora. O Antigo Testamento fala de uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. É claro que se trata de máquinas físicas que os anjos usavam. A história de Jacó e do anjo em Gênesis 28 é o famoso clássico caso de OVNIs. Jacó adormece e sonha com um anjo descendo e subindo uma escada. E essa escada vem do céu. Imagine a porta de uma espaçonave abrindo e uma rampa saindo dela. Parece bastante uma escada. Então é possível que essa passagem da Bíblia nada mais seja do que um mecanismo tecnológico descrito como uma escada. Nossos ancestrais tentaram explicar uma tecnologia alienígena, sugerindo que um visitante de outro planeta era um visitante do céu com asas de pássaro? Se a resposta for sim, as implicações são profundas e potencialmente perturbadoras. Pois, se anjos forem mesmo visitantes de outros planetas, qual é sua missão? Estariam eles apenas nos vigiando? Ou talvez exista um propósito mais sinistro? Monte do Templo, Velha Jerusalém. Foi ali que inúmeras histórias bíblicas se passaram, entre elas o sacrifício de Isaac em Gênesis 22. Nessa passagem, Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho Isaac no Monte Moriá. Abraão decide fazer o que Deus ordenou. Mas depois de imobilizar o filho e prepará-lo para o sacrifício, ele é impedido por um anjo no último segundo. Interpretações convencionais da história geralmente concluem que Deus queria apenas colocar a fé de Abraão à prova.
Na minha opinião, um Deus nunca faria um pedido como esse. Então, é possível que um anjo caído, ou um alienígena ou extraterrestre, pudesse ter se passado por Deus? Deus nunca exigiu sacrifícios humanos. O sacrifício humano é condenado pelo cristianismo e também condenado pelo Deus Criador. O filósofo francês Sartre tem uma frase famosa que diz: se um anjo me pedisse para sacrificar meu filho, eu pediria o documento de identidade dele. Talvez alguém quisesse se passar por Deus. E será que alguém resolveu interferir para evitar que isso acontecesse? Na verdade, talvez fossem duas civilizações em guerra pelo controle do que aconteceria nas histórias da Bíblia. Assim como existe gente boa e gente má aqui na Terra, existem extraterrestres bons e maus no espaço. Talvez a última vez que tivemos alguma interação regular com esses ETs em um nível cultural foi na época da fundação do islamismo. Sabe-se lá por qual razão, eles parecem ter seguido um acordo mútuo coletivo de deixar a Terra depois do surgimento do islamismo, do Novo Testamento, da Bíblia, etc, etc. Textos antigos falam sobre o fato de que esses deuses, que visitaram a Terra em um passado remoto, acharam as mulheres terráqueas muito bonitas. Então, em várias ocasiões, encontramos histórias em que esses visitantes, em que eles procriam com mulheres terráqueas. Isso foi mal interpretado, foi mal entendido, como algo divino que veio para cá, mas eram extraterrestres reais. O folclore nativo americano chama esses seres que desceram dos céus para acasalar com mulheres terráqueas de povo das estrelas. Os extraterrestres são o povo das estrelas. Eles não são da Terra. Eles vêm nos visitar. São ancestrais das estrelas. Há uma grande interação com eles. Como em algumas histórias de índios americanos sobre maridos estrela, uma mulher dormindo ao relento olha para uma estrela, acha bonita e quer ir até lá. Pela manhã ela é puxada para o céu e se encontra com o ser sobrenatural associado àquela estrela, para se tornar esposa do marido estrela. De acordo com a mitologia dos nativos americanos, as esposas desses seres alienígenas ficavam grávidas e davam à luz crianças estrelas. Elas seriam criadas pela mãe nativa até os 6 anos, quando iam viver com seu pai estrela. Dizem que o termo Filhos das Estrelas é um outro modo de descrever o produto da união dos antigos extraterrestres e humanos. Será que esses relatos antigos de criaturas enormes, metade humana, metade fundamento? Se a resposta for sim, há provas de que esses híbridos gigantes realmente existiram? Alguns acreditam que o gigante do Velho Testamento da história de Davi e Golias pode ter sido uma representação do pé grande. Se pensarmos na história de Davi e Golias da Bíblia, Golias é enorme, é grande e peludo, mas ele não vive à beira da civilização nem evita as pessoas. Ele estava sendo usado como uma arma de terror contra os israelitas. Quando nós lemos a Bíblia com mais detalhes e descrições desses gigantes, nós vemos que eram outro tipo de criaturas no nosso mundo ancestral e que não mais conhecemos. E o pé grande pode ter sido uma categoria desse tipo que conseguiu sobreviver. Se Golias é ou não o pé grande, eles definitivamente estão na mesma categoria de criaturas que claramente não são humanas, mas que também ocorrem aqui e que são mais altas do que os nossos ancestrais foram. A minha pergunta é, onde está a verdade atrás dessa história específica? E será possível, como alguns estudiosos têm sugerido, que Golias tenha sido um ser extraterrestre? Que ele era um tipo de gigante
uma abominação humana, uma criatura metade alienígena e metade humana, que era tão terrível, tão horrenda, que o próprio Davi decidiu eliminar aquela criatura? Se a resposta for sim, seriam esses gigantes os descendentes de extraterrestres? Segundo o Antigo Testamento hebraico, um desses gigantes apareceu no Vale de Elá 2.500 anos atrás. Todas as manhãs, durante 40 dias, um gigante filisteu com mais de 2,70 metros de altura desafiava os israelitas para um combate. Seu nome era Golias. O relato de Davi e Golias é um daqueles episódios da Bíblia que você questiona: como é que é isso? Será apenas uma metáfora ou estamos diante de uma interpretação fundamentada? E nesse sentido, Golias tem que ser uma criatura gigante. A questão então é, ele não pode ser humano. O que ele é então? A vitória assombrosa de Davi sobre Golias era considerada uma mera fábula, até que os arqueólogos encontraram evidências que sugerem que esse confronto realmente aconteceu. Nos arredores de Tel Essaf, em Israel, os cientistas descobriram um fosso que pode ter sido protegido no passado por uma fortaleza filisteia. Próximo dali, eles encontraram cacos de cerâmica onde se vê escrito o nome Golias. Exames indicam que a cerâmica é do mesmo período descrito na Bíblia. Que isso prova a existência de gigantes extraterrestres nos tempos bíblicos. E eles dizem que há muito mais. Os textos antigos da Bíblia hebraica também descrevem um profeta que viajava pelos céus numa máquina sofisticada. Quem é Enoque? Ele era o 7º profeta antediluviano do Velho Testamento e também da Torá da comunidade judaica. Enoque é descrito apenas com uma frase, nada mais. E ela é: o Senhor o arrebatou numa carruagem de fogo e o levou para o céu. A tecnologia, porém, não era a única característica que essas antigas divindades tinham em comum. De acordo com as lendas, os deuses desfrutavam de relações íntimas com os humanos. Mas se os alienígenas realmente escolhiam mulheres humanas como parceiras sexuais, qual seria o motivo? E qual era o resultado desses contatos muito íntimos? Os mitos antigos estão cheios de histórias de deuses descendo à Terra para acasalar com os humanos. De acordo com várias fontes, inclusive a mitologia nórdica, a mitologia grega e até a Bíblia, nós temos relatos desses filhos de Deus ou de deuses do Monte Olimpo ou Valhalla. Eles vêm à Terra e acham as filhas dos homens atraentes. Quando todos esses contatos aconteceram e quando as mulheres dormiram com esses deuses, o que pode ser lido em vários textos presentes em todo o planeta é que essas mulheres realmente fizeram sexo com extraterrestres, não com deuses, porque deuses não existem. Segundo a Ilíada de Homero, os cidadãos de Esparta eram famosos por seus guerreiros heróicos e suas lindas mulheres. Zeus, o deus grego do céu, admirava uma humana chamada Leda. Certa tarde, quando Leda caminhava sozinha por um pomar, Zeus se transformou em um cisne, envolveu-a com suas asas poderosas e fez amor com ela. Foi só mais tarde que Leda percebeu que tinha ficado grávida de um deus. Quando você olha para a mitologia grega e para muitas das mitologias pelo mundo, você encontra essas histórias de deuses descendo do céu, tendo relação sexual com seres humanos e dando origem a uma nova raça de humanos. Os frutos desses acasalamentos eram descritos pelos antigos como sendo semideuses.
Os especialistas sugerem que os semideuses eram seres híbridos sobrenaturais de origem humana e alienígena. Os gregos antigos acreditavam que tais seres eram excepcionais e destinados a executar verdadeiras façanhas. Em 1996, a medicina deu um salto gigante à frente quando os geneticistas clonaram uma ovelha. Essa tecnologia revolucionária marcou um avanço significativo na nossa compreensão do DNA. Mas será que os visitantes extraterrestres também detinham o conhecimento da genética? Nos registros sumérios da mitologia, há explicações de como eles elaboraram geneticamente o primeiro ser humano. E, portanto, é bem possível que extraterrestres nos projetaram geneticamente. Mais e mais criaturas estão sendo descobertas à medida que a ciência caminha em pequenas cavernas ou pequenas ilhas, onde evidências de DNA claramente mostram que algo mais aconteceu. Talvez cheguemos ao fato científico concreto de que houve intercâmbio genético com os humanos em certas ocasiões, em certos momentos da história. Será que os gigantes e os monstros descritos nos mitos antigos são exemplos de mutações genéticas? Se a resposta for positiva, qual seria a verdadeira intenção? Há, na verdade, relatos em antigos escritos em sânscrito na Índia de que, nas suas tentativas originais de produzir coisas vivas no universo, os deuses ou os seres extraterrestres cometeram erros e produziram tipos diferentes de monstros, gigantes e coisas desse tipo. Por que razão os chamados deuses fizeram tais criaturas híbridas? Qual o propósito disso? Eles observam um leão e comentam entre eles: por que não misturamos a força do músculo de um animal com o emissor de calor da pele de outro animal para usar num outro planeta que é diferente da Terra? E assim começaram a fazer cruzamentos. Começaram a fazer criaturas híbridas. Os estudiosos e os arqueólogos geralmente concordam que em algum momento perto do ano 3000 a.C., durante a Era Megalítica, a humanidade deu um salto à frente quanto à civilização e uso da tecnologia. Segundo os mitos e as lendas, os seres humanos deram crédito a seus deuses por tal conhecimento. Mas se os deuses eram, de fato, visitantes alienígenas, será que esse avanço da humanidade teve uma origem intergaláctica? Está claro que algo afetou vários continentes neste planeta por volta de 3000 a.C. As pirâmides começaram a ser construídas naquele momento. Por quê? Por que isso era importante? Essa importância seria global? Sim. Era algo imperativo que vinha de fora deste mundo? Sim. Se os alienígenas interferiram para acelerar o avanço dos seres humanos, seria também possível que tivessem influenciado a humanidade em outros momentos críticos da história. Se a resposta for positiva, será que eles continuam a nos monitorar ainda hoje? É bem possível que, se houve algum tipo de intervenção genética por uma raça extraterrestre na humanidade, eles tenham grande interesse em ver seu experimento progredir. Sempre me perguntam isto. Não é ridículo acreditar que extraterrestres, de uma forma ou de outra, se parecem conosco ou até pensam como nós? Não. A pergunta está errada. Eles não são, por coincidência, semelhantes a nós. Nós é que somos parecidos com eles, porque nós somos o produto. Porém, se os seres alienígenas realmente fizeram um intercâmbio genético com humanos, qual seria a razão? Seria para salvar sua própria espécie? Ou talvez esconder os traços genéticos da presença deles aqui na Terra? Será que existem alienígenas vivendo no meio de nós? Os seres alienígenas vieram à Terra para ficar? Poderiam eles, como alguns acreditam, ter plantado sua semente genética? Se plantaram, onde está a prova?
Histórias parecidas de encontros entre seres celestiais e humanos podem ser encontradas nos antigos testamentos hebraico e judaico-cristão, geralmente chamados de pseudepígrafos ou os livros apócrifos. Há vários exemplos nos pseudepígrafos, os livros que não entraram para a Bíblia, em que as pessoas são visitadas por seres que não são da Terra. Antes da Bíblia se tornar a Bíblia de hoje, havia muitos livros adicionais que faziam parte dela, faziam parte da Bíblia. Eles foram removidos no que foi chamado de Concílio de Nicéia, porque eles continham informação demais, conhecimento perigoso. Em Gênesis 6, se fala em observadores. Há uma espécie de anjos que descem dos céus e fazem sexo com as mulheres na terra. Esses estranhos fizeram sexo com lindas jovens em nosso planeta. Como anjos podem fazer sexo? Isso é impossível. Em nosso ponto de vista, anjos são algo espiritual. Não algo que tem corpo e tem o sentimento do sexo, mas eles fizeram sexo. Nossos ancestrais pré-históricos não podiam entender e acreditavam que esses extraterrestres eram um tipo de Deus. Outro tema recorrente em textos, mitos e religiões antigos é o de um cataclismo de algum tipo. Geralmente eles vêm em forma de chuvas e de incêndios intensos ou de outra catástrofe devastadora. Na Bíblia hebraica, por exemplo, Deus pune a humanidade por sua decadência e seus pecados. Ele envia punição em forma de uma grande chuva, que destrói quase todas as coisas vivas no planeta, menos Noé, sua família e os animais resgatados por sua arca. Histórias parecidas podem ser encontradas em vários textos antigos. Várias histórias míticas da maioria das civilizações incluem alguma ideia de que há deuses que vêm à Terra em algum momento. Há uma interpretação que diz que essas são descrições literais de visitantes do espaço, não deuses, mas algumas criaturas com tecnologia avançada que chegaram à Terra tempos atrás e criaram a humanidade, trouxeram cultura à Terra, trouxeram a civilização e depois, por algum motivo, partiram. Geralmente por alguma ruptura entre a humanidade e os deuses. Veja o caso das culturas mesoamericanas dos astecas e dos maias. Até o ano de 1500 depois de Cristo, todas elas haviam desaparecido. Mas por quê? Houve um desastre natural de algum tipo ou há alguma outra explicação mais celestial? Em algum ponto, tudo acabou num grande desastre cataclísmico. O mundo que eles conheciam chegou ao fim. Ondas passaram por cima de continentes. Áreas do planeta ficaram debaixo d'água. E o monumento megalítico, que era construído na época, também parou completamente. É isso que vemos em certas áreas, como no Peru, onde blocos gigantescos de granito foram pegos e parcialmente levados ao lugar onde ficariam. Mas aí, tudo parou repentinamente. Se seres extraterrestres existem no universo, onde eles estão? Essa foi a pergunta feita por Enrico Fermi, um dos principais cientistas do século XX. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o famoso físico Enrico Fermi, que fazia parte do projeto Manhattan para construir a bomba atômica, conversava em Los Alamos com alguns amigos sobre relatos de discos voadores. E Fermi, de repente, disse em relação a seres extraterrestres inteligentes, onde eles estão? E ele simplesmente queria dizer que, se havia uma civilização em algum lugar na galáxia que surgiu centenas de milhões de anos atrás,
Ela teve muito tempo para se espalhar por essa galáxia. Fermi disse: bem, se existe tantas civilizações por aí e todos esses planetas lá fora, então cadê todo mundo? O paradoxo de Fermi, como ficou conhecido, foi uma tentativa de explicar a falta de evidência de alienígenas, apesar da probabilidade matemática de sua existência. Até hoje, nos tempos modernos, nenhum cientista confiável, nenhum estudioso confiável pega qualquer evidência que antigos entusiastas dos ETs chamam evidência da existência deles e diz: isso é uma evidência de antigos alienígenas. Nenhum estudioso confiável faz isso. E mais, o Projeto 7 de busca por inteligência extraterrestre existe há quase 50 anos. O fato de não encontrarmos nenhuma evidência radiotelescópica de extraterrestres se encaixa bem no paradoxo de Fermi, já que indica que se eles estão por aí, por que não ouvimos? E parece que nós não ouvimos eles. Mas, nos anos 60, o astrofísico da MIT, John Ball, respondeu à hipótese de Fermi com uma outra, bem controversa, a hipótese do zoológico. A hipótese do zoológico diz que estamos em um zoológico ou numa área selvagem, que eles abandonaram e vão deixar em paz para permitir que possamos nos desenvolver em nossa forma e velocidade próprias. Extraterrestres nos detectaram na Terra, mas escolheram não vir para cá, não invadir, mas nos observar como nós observamos animais no zoológico. Eles pensaram: vamos fazer um estudo desses terráqueos e ver que tipo de gente eles são. E por que eles fariam isso? Se, por um lado, não temos nada que eles queiram, e isso é verdade, por outro, não podemos interferir no que eles fazem, o que também é verdade. Eles estão lá vivendo sua vida e não estão prestando nenhuma atenção em nós, e nós não somos espertos o suficiente para dar uma olhada no que eles fazem. É nessa situação que estamos. Temos algo que olha para baixo e nos monitora. Estamos na placa de Petri e não podemos nos afastar o suficiente para ver o que há por trás desses olhos, por trás do microscópio. Se os aliens estão nos observando agora, onde eles estão? Alguns acreditam que eles estão no espaço nos conhecidos pontos de Lagrange, chamados assim por causa do matemático e astrônomo Joseph Lagrange, que os descobriu em 1772.